Se no começo do ano passado a gente teve o filme O Macaco, no começo desse ano a gente tem O Primata, que eu tenho certeza que chamaria O Macaco se não fosse o filme do ano passado. Aqui um filme dirigido pelo Johannes, que é um diretor que fez o último Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City, que é bem fraco. Também já apostou em uma franquia de filmes de tubarão e tem toda a sua carreira voltada para um terror. Em hora, um terror muito mais trash na maioria das vezes. E aqui, apesar de ser um filme distribuído por um grande estúdio que é a Paramount, ele tem muito das características do terror trash, de um terror muito específico que continua sendo feito justamente porque são filmes muito mais baratos e que pessoalmente eu me divirto bastante, já que a maioria desses filmes não chegam ao Brasil ou chegam com muito atraso, mas são filmes que geralmente são muito populares no torrent e por aí vai, né, que fazem algum sucesso em algumas bolhas de terror nos Estados Unidos e acabam reverberando, mas não chegam para um grande público, que são mesmo esses filmes mais baratos, mais diretos, na maioria das vezes com atores não tão conhecidos. Aqui a gente tem até atores mais conhecidos, como é o caso do Troy Kotsur, ator oscarizável e tudo mais, que eu fico feliz de ver aqui tanto ele quanto como o filme explora a questão da língua de sinais, ou mesmo como explora muitas vezes o ponto de vista dele em certos momentos, e mais do que isso, né? O Troy Kotsur eu tinha muito medo, e isso já aconteceu anteriormente, por exemplo, na minissérie que ele fez pra Netflix ano passado, o que acontece com muitos dos grandes atores internacionais quando vão pra Hollywood. Mads Mikkelsen é um exemplo, Stellan Skarsgård é outro exemplo, que é esse lance de pegar o ator internacional, muitas vezes grande ator, muito celebrado, leva para os Estados Unidos, leva para Hollywood e lá ele só faz vilão atrás de vilão, vilões caricatos e tudo mais. Não é o caso do Kotsur aqui, que tem um papel que é menor no filme, mas ainda assim um trabalho interessante dentro desse filme que tem algo que eu gosto muito nele, algo que eu já não gosto tanto assim. Então ele segue muito essa batida que eu falei desse tipo de terror mais barato, mas que na maioria das vezes se passa em lugares afrodisíacos ou em lugares exóticos ou em lugares maravilhosos, em lugares turísticos, e quase sempre tem ou um grande hotel riquíssimo ou uma grande mansão, que é o caso aqui, né? Essa grande mansão no Havaí que fica isolada de tudo, com uma piscina que praticamente termina em um penhasco. É um cenário perfeito aqui que eles criam para essa ideia de um filme de terror. Essa falta de fuga, essa lógica da piscina também, que termina quase que num barranco, digamos assim, é quase uma piscina de borda infinita, não chega a ser, e tem muito a ver com esse personagem, com o vilão, entre aspas, aqui do filme, que vai ser o macaco, o chimpanzé, que tem raiva e por isso ele tem medo de água. Então aqui eles já trazem alguns artifícios que eles vão explorar a partir daí. É um filme que, pelo incrível que pareça, ele, claro, ele é uma bobagem, o roteiro dele já é uma bobagem, a premissa dele meio que já é uma bobagem, como a maioria desses filmes são, ainda que eu acho interessante que esses filmes existam, digamos assim, né? Eles carregam esse certo ar de filme, de locadora, de filme barato, que eu sempre acho legal que existe, eu sempre considero o cinema de gênero, mesmo quando os filmes não são bons, eu considero que é importante que eles existam. Aqui nesse caso, eu acho que é um filme que ele vai funcionar muito bem em certos momentos, nesse trabalho do terror a partir de elementos cinematográficos ou a partir da construção do espaço e do ponto de vista. Então, essas regras não ditas que o filme vai criando desde o início, né, do espaço, da piscina, da relação da água, do celular, do barulho, como o macaco reage a isso, como o macaco reage àquilo, ou mesmo o próprio personagem do Troy Kotsur, que ele tá afastado e como ele vai se comunicar, a questão da comunicação aqui, que é bastante importante, e mesmo do ponto de vista, então como o filme ele vai sugerir, por exemplo, o ponto de vista do macaco muitas vezes, ou o macaco quase como uma entidade ali presente, acho que tem boas sacadas de terror muitas vezes, né? Claro, como todos esses tipos de filme, na maioria das vezes são adolescentes, sem muito desenvolvimento, nem acho que precise ter, personagens mais rasos em um filme muito mais direto, né? Então ele quer ser esse filme de gênero, esse filme bem gore, né, que as mortes elas precisam quase sempre serem essas mortes mais violentas, mais escancaradas, ainda que o filme esconda uma ou outra, isso eu já não gosto tanto, a partir do escuro, a partir do corte, né, às vezes ele sugere mais as mortes violentas do que mostra, mas tem pelo menos uma ali que ela é bem visceral, bem evidente e que a cena é bem estendida a partir disso. Então eu acho que é um filme que é meio que aquele caso raro de uma direção
com algumas ideias boas, algumas ideias eficientes para um roteiro que vai cair meio que nas bobagens que a gente tá acostumado de sempre. Então é quase como se a direção conseguisse, por meio da câmera, construir boas cenas de terror, e aí o roteiro ele sempre tem que inserir um conflito a partir de um elemento mais bobo ou de um artifício mais barato, como por exemplo as personagens não olhando onde elas pisam e elas vão pisar mais de uma vez, e a partir daí vai gerar um barulho que vai trazer um macaco até lá. E aí, mais uma vez, a direção consegue trabalhar bem essa lógica de espaço a partir do momento que a gente ora vê o macaco, ora não vê o macaco. Ora a gente compreende toda a geografia daquela casa, como isso se utiliza, como cada um desses elementos vai sendo utilizado e como o filme vai buscar algumas ironias dentro disso que eu acho legal, né? Então ele fica meio que nessa dinâmica do terror trash com algumas sacadas pra gente dar meio que uma risadinha, né? Então em momentos muito tensos, como o momento específico do carro, e aí tem uma quebra que vai gerar um humor meio que voluntário e involuntário ao mesmo tempo, pra depois voltar nesse terror um pouco mais direto. Então eu acho que no geral ele é um filme que, apesar do roteiro ser muito fraco, apesar dele ser um filme sem muitas pretensões mesmo, é um filme bem curto, um filme de 1h e 20 e pouco, ele consegue ter algumas sacadas boas, né? Algumas sacadas boas, inclusive, do roteiro subvertendo uma lógica que ele mesmo constrói. Dá um exemplo aqui pra vocês, sem dar spoilers, obviamente. A gente tem esse macaco que é quase como se fosse essa força da natureza, ele é muito inteligente, mas ele é esse macaco com raiva que meio que ele vai atacar suas vítimas, ou pelo menos inicialmente ele ataca as suas vítimas. Só que vai ter momentos específicos do filme que o roteiro subverte um pouco essa lógica, e aí a direção vai trabalhar bem uma dinâmica, quase dele se transformar um personagem de slasher, mas não um personagem de slasher que é o assassino frio que simplesmente quer matar, mas um pouco Michael Myers, digamos assim, né? Quase que aquela dinâmica de brincar não só com o personagem que tá em cena, mas brincar com o público, que o público acha que ele vai atacar, e aí ele começa a brincar quase com um jogo de gato e rato com um personagem específico. Não é a única vez que ele faz isso, mas tem um momento que é esse jogo de gato e rato, e o filme ainda vai tirar sarro por meio da sua encenação mais de uma vez, para associar um pouco essa lógica da violência ao sexo, não que tenha o sexo, mas ele filma de uma forma que a violência parece como se fosse um jogo de sedução, ou como se fosse o sexo, por exemplo, de um carro visto de fora mexendo, como se tivessem duas pessoas transando ali dentro, quando na verdade é um macaco atacando outra pessoa. Então acho que é um filme que ele é bem irregular, assim, né? É um roteiro que ele não é bom definitivamente, mas ele tem sacadas boas, é uma direção que no geral ela é bastante simples, mas ela é eficiente também, e ela consegue construir alguns momentos de terror eficientes. É um filme que ele vai para um lado do gore, que muitas vezes funciona muito bem por meio dessa violência, mas ele esconde também bastante do gore, muitas vezes pela montagem. Então ele fica nesse lugar até às vezes meio confuso do que ele quer, mas no geral, para esses filmes mais simples de terror, mais diretos, eu acho que o Primata ele funciona relativamente bem, assim, para quem gosta desse tipo de filme, acho que esse filme tende a funcionar bem. Não é um filmaço de terror, não é um marco do terror, não é um filme que eu vou lembrar daqui 1 mês, 2 meses, mas para eu assistir o agora, eu acho que foi bem divertidinho, pelo menos consegui me divertir bem mais do que eu esperava com o Primata. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.